versículos de 15 ao 17, que vai nos dizer assim, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, graças damos ao nosso Deus e Pai. Amém, meus amados? O nosso segundo texto vai se encontrar lá no livro de Judas, antes de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versos do livro de Judas. Judas, nós vamos ler dos versos 17 ao 23. Que nos diz assim também, irmãos. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém, meus amados? São textos que vão nos remeter aos pilares doutrinários da fé cristã. O texto de Paulo é um texto que vai estimular a igreja de Colossos, né, a continuar perseverando nos ensinos da palavra do Senhor. E o texto de Judas é um texto que vai nos orientar acerca dos últimos tempos, onde vão existir falsas doutrinas, falsos profetas, homens que zombam da palavra de Deus, homens que zombam da fé cristã, e que é necessário da igreja um posicionamento com relação a esses assuntos. Mas aí eu já começo questionando aos irmãos: como é que é possível a igreja se posicionar diante desses desafios? O desafio de permanecer nos ensinos bíblicos e o desafio de lidar contra aqueles que não pregam a Escritura Sagrada, se a igreja do Senhor ela não tiver bons pilares educacionais, se a igreja do Senhor ela não estiver realmente estabelecida com princípios e valores que realmente nos remetam à Escritura Sagrada. Então, a partir disso, é que nós vamos pensar hoje, nessa manhã, irmãos, realmente quais são os benefícios que nós, como Igreja do Senhor, nós conseguimos quando nós começamos a estudar a Palavra de Deus. A igreja ela muda em alguma coisa quando ela estuda a Palavra? A igreja ela tem algum tipo de diferença quando ela estuda a Palavra do Senhor? O que é que acontece dentro da igreja com os cristãos que estão lá dentro, estudando a palavra, o que é que acontece com os cristãos que estão fora da igreja após estudar essa palavra? Então, todas essas coisas nós temos que levar em consideração, porque a partir disso é que nós vamos entender se vale a pena ou se não vale a pena o tempo que nós gastamos com os cultos doutrinários. No evangelho atual, na igreja moderna, na igreja contemporânea, nós percebemos que a grande maioria das denominações elas têm focado em diversos tipos de culto. Culto específico para isso, culto específico para aquilo, culto específico para aquilo outro, e não necessariamente tem focado nos cultos doutrinários, nos cultos de ensino. E quando fazem isso, fazem de forma que seja acessível apenas à liderança da igreja. Se capacita demais a liderança da igreja, mas se capacita de menos a membresia da igreja, como se a liderança ela fosse privilegiada de alguma forma que ela precisasse ter acesso ao conhecimento das Escrituras e o resto dos irmãos não. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando a liderança da igreja é capacitada, ela só deve ser capacitada para que o conhecimento que ela tem seja passado para a membresia da igreja. Se a liderança ela é capacitada e a membresia da igreja ela não tem acesso a esse conhecimento, então de nada vale o conhecimento que nós estamos divulgando aos nossos irmãos que são líderes dentro da igreja. Então a educação cristã, a educação bíblica, conhecimento bíblico deve ser espalhado a todos os membros da igreja. E é a obrigação da liderança da igreja incentivar esses irmãos, estimular todos os irmãos, para que os irmãos participem dos cultos doutrinários, para que os irmãos participem dos cultos de estudo,
cultos de estudo, cultos de doutrina, escola bíblica dominical, treinamentos que são fornecidos dentro da igreja. A igreja ela precisa ser abastecida de mais programações desse tipo. Amém, meus amados? Então, como introdução, nós temos que pensar que a nossa proposta ela envolve essa questão, né? Quais os benefícios realmente que a igreja ganha quando ela começa a obter os estudos da Escritura. Então eu queria dizer aos irmãos que eu separei 6 benefícios aqui, que não se resume apenas a esses benefícios. A igreja ela ganha muito mais do que aquilo que nós vamos conversar nessa manhã. A igreja ela cresce de uma forma gigantesca quando ela se detém a estudar a palavra do Senhor. É necessário os irmãos pensarem que nós vamos pegar o exemplo de hoje. Hoje é tido como um dia que nós estamos separando para orar e para nos consagrar diante de Deus com relação à situação que nós estamos vivenciando. Mas eu queria já pensar nesse tema com os irmãos. Como é que nós vamos orar de forma correta? Como é que nós vamos entender o que é nos consagrar diante do Senhor? Como é que nós vamos entender para que serve o jejum? O que é realmente jejuar diante do Senhor? Como é que nós vamos entender como é que deve ser o nosso quebrantamento diante do Senhor se toda a nossa estrutura não estiver embasada naquilo que a Escritura nos fornece? Então, irmãos, é com muita tristeza que eu digo aos irmãos que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela não é espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela é mais mística do que espiritual. Nós entendemos os princípios espirituais, mas nós aplicamos na nossa vida de forma mística. O sobrenatural ele é real, ele existe, ele é patente. Nós realmente vivemos o sobrenatural do Senhor. O Senhor não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele vai continuar sendo o mesmo, ele vai continuar operando milagres no nosso meio. Mas tudo o que ele faz, irmãos, é concernente à sua palavra. Ele vai mudar os padrões que estão estabelecidos na sua palavra para operar nenhum tipo de coisa. Então nós precisamos entender que até as nossas orações, para que elas sejam feitas da forma correta, elas precisam estar pautadas no ensinamento bíblico. Os nossos momentos de consagração, os nossos momentos de quebrantamento, de oração, seja de forma coletiva na igreja, seja de forma íntima e particular na nossa casa, precisa tudo isso estar estabelecido na palavra do Senhor. Então o convite que eu faço aos irmãos nessa manhã prestem bastante atenção naquilo que nós vamos partilhar e entendam e espalhem, divulguem, estimulem os outros irmãos da nossa igreja, das outras igrejas com o discurso: vale a pena estudar a palavra de Deus, vale a pena estar no domingo pela manhã na escola bíblica dominical, vale a pena estar na terça, na quinta-feira, dependendo do dia de culto dos irmãos, na quarta-feira, estudando a palavra de Deus, vale a pena o nosso devocional que nós fazemos em casa. Então, irmãos, primeiro benefício que a igreja do Senhor, a igreja atual, a igreja moderna, ela ganha quando ela se dedica a estudar a palavra do Senhor. O primeiro benefício que a igreja ganha é fundamento sólido da Escritura e condições para nos proteger dos falsos ensinos. Fundamento sólido na Escritura e condições para nos proteger dos falsos ensinos. Educar a igreja, irmãos, implica em primeiramente apresentar a esta a Escritura. Quando nós partimos do princípio de nós vamos estabelecer cultos educacionais na nossa igreja, esses cultos eles têm que ter como princípio ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Muitas igrejas têm também, acho que confundido esses momentos e têm trazido para a igreja palestras, têm trazido para a igreja outros tipos de momentos. Não é errado abastecer a igreja com conhecimento. Não é errado trazer palestras para dentro da igreja, não. Mas nos cultos de estudo da igreja, os cultos doutrinários da igreja, o que é que deve ser compartilhado com os irmãos? Os ensinos da palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela é o livro ainda mais vendido no mundo. Mas ela não é o mais lido. Ela não é o mais conhecido no mundo a fundo. O conhecimento bíblico, principalmente aqui no Brasil, é um conhecimento bíblico muito limitado. Então é por isso que a igreja brasileira ela é tão mista, ela é tão diversificada, ela não tem uma unidade de pensamento. Nós temos várias denominações, cada denominação com seus princípios, e nós não vamos entrar nesses pontos aqui. Nós entendemos que nós temos também as nossas convicções, mas nós enxergamos
principalmente por parte daqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que não servem ao Senhor, é um discurso único. As igrejas, elas são tão diferentes, não é? É um pessoal que todo mundo se diz cristão, mas cada um pensa de um jeito, cada um vai para um jeito, para um lado, cada um diz que quem está certo é ele, e acaba no final nem todo mundo estando certo, quase ninguém se aprofundando nas escrituras, e o nosso princípio de evangelização era comprometido por conta disso. Então, irmãos, quando a igreja ela tem no seu coração o desejo de estudar a palavra de Deus, ela tem que pensar nisso. Se nós vamos estudar a palavra de Deus, o que é que deve ser pregado? A palavra do Senhor. Qual deve ser a nossa base? A Escritura Sagrada. Os nossos materiais que nós vamos usar, revistas, livros, banners, vídeos, todos eles têm que estar pautados em quê? Na palavra do Senhor. Então nós temos que avaliar bem tudo isso. Então, quando essa igreja ela começa a entender que quando ela estuda a palavra do Senhor, todo esse conhecimento bíblico que ela adquire vai ser benefício para a sua vida, aí ela vai entender esse primeiro ponto que nós estamos trabalhando aqui. Esse fundamento sólido na Escritura, ele vai servir, irmãos, como um escudo, como uma defesa realmente para aquilo que nós vamos receber que não vem da palavra de Deus. Só abrindo um parêntese aqui, o irmão Cristiano, ele está perguntando aqui qual foi o texto de Judas que nós lemos. Judas só tem um capítulo, irmão Cristiano, e nós lemos do versículo 17 até o versículo 23. O irmão pode anotar aí, e os irmãos que estão acompanhando podem anotar e colocar aí para o irmão Cristiano. Amém, meus irmãos? Então, essa igreja que estuda a palavra de Deus, ela vai conseguir se posicionar diante daqueles ensinos que são controversos à palavra de Deus. Nós vemos uma geração complicada, uma sociedade que perdeu os seus valores e os seus padrões. Ao longo dos anos, nós conhecemos valores morais e imorais. Valores morais, princípios bem estabelecidos, bem sólidos, sobre o que é certo e o que é errado. Valores imorais era o que era contrário a tudo isso, né? O que é certo passa a ser visto como errado, e o que é errado passa a ser visto como certo. Hoje, na nossa sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade amoral. É uma sociedade que não tem valores. Uma sociedade que não tem princípios. Totalmente relativista. O que é certo para mim pode não ser certo para quem está me assistindo. O que é errado para mim pode não ser errado para quem está me assistindo. E é essa sociedade que nós vivemos. E dentro do que nós chamamos de ambiente eclesiástico, né, da igreja, chega-se todo tipo de ensino, todos os dias. É uma coletividade que existe dentro da igreja, com vários tipos de irmãos. E cada irmão ouve informações e ouve coisas e traz isso para dentro da igreja. E pastores trazem informação para dentro da igreja, líderes trazem informação para dentro da igreja. E se a igreja ela não está realmente estabelecida na palavra do Senhor, ela vai acabar absorvendo tudo isso. E uma igreja que absorve tudo aquilo que vem de fora sem avaliar, é uma igreja que acaba se perdendo no meio dos ensinamentos bíblicos. Então, nós vemos aí que hoje em dia vários ensinos que não tem nenhum tipo de base bíblica, nenhum tipo de estabelecimento na Escritura, são pregados de forma aberta dentro da igreja. A igreja ela acaba perdendo a sua credibilidade. Nós podemos citar como dois grandes exemplos as teologias que nós chamamos de teologia da prosperidade e teologia do coaching. A teologia da prosperidade ela vem sendo um câncer dentro da igreja. Ela vem amaldiçoando os irmãos dentro da igreja, estabelecendo que a nossa salvação ela tem mais a ver com o dinheiro do que com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela vem tentando interligar que a igreja ela se estabelece naquilo que ela tem e não naquilo que ela é diante do Senhor. Então isso tem amaldiçoado a igreja. E a teologia do coaching, ela é uma teologia moderna, né, que tem se estabelecido na igreja de 5 anos para cá. E é outro tipo de teologia, irmãos, que vem amaldiçoando a igreja. Esse tipo de teologia, ela tem foco central na pessoa do homem. Então Deus ele sai da figura principal e o homem é colocado na figura principal. E Deus ele se torna quase um empregado do homem. A teologia do coaching ela transforma Deus naquele ser super emocional,
que tem um interesse extremo de forma emotiva pelo humano, e que esse Deus ele é descaracterizado totalmente, ele deixa de ser um Deus que tem princípios, ele deixa de ser um Deus que tem valores, e ele começa a ser um Deus que chega até o ponto de se esvaziar, não pelos seus próprios propósitos, mas de se esvaziar por nós. E a Bíblia nos apresenta que não é dessa forma. A Bíblia nos apresenta que Ele nos ama. E isso é uma grande verdade. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã reunidos, porque o Senhor nos ama. Mas o fato de Ele nos amar não significa que Ele compactua com nada das nossas obras carnais. O fato de Ele nos amar não significa que Ele perde os seus valores divinos em nos amar. O fato de Deus nos amar não significa que Ele deixa o seu trono e nos coloca em paz de igualdade com Ele nesse trono, em hipótese alguma. Nós continuamos abaixo do Senhor. Ele continua sendo Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele continua sentado no alto e sublime trono. E Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória. Não é o contrário. Não é Ele que precisa estar dando honra, estar dando glória, estar estendendo nada para ninguém. É no sentido inverso, nós é que devemos ao Senhor. Então, irmãos, uma igreja que estuda a palavra do Senhor, ela se beneficia de forma gigantesca dos ensinos da palavra do Senhor, e esses ensinos vão nos proteger contra os falsos ensinos. E nós citamos apenas 2 da nossa modernidade. Temos vários aí, irmãos. Existe todo tipo de coisa adentrando na igreja moderna, e a igreja moderna ela precisa se preservar acerca disso. Amém? Em segundo lugar, irmãos, uma igreja que estuda a palavra do Senhor, ela tem como benefício a construção de uma cosmovisão adequada. A princípio, nós precisamos estabelecer para os irmãos o que é cosmovisão. Parece que o irmão tenta falar algumas palavras difíceis, mas não são difíceis. Cosmovisão, irmãos, é aquilo que todo mundo vai ter, seja cristão ou não, mas cosmovisão é aquilo que nós chamamos de uma visão do mundo. Uma visão acerca do ambiente em que vivemos. Então, o cristão vai ter, o católico vai ter, o espírita vai ter, os ateus vão ter um tipo de cosmovisão. Todos nós vamos ter essa construção acerca do meio em que vivemos. Então, irmãos, uma igreja que estuda a palavra de Deus, ela vai construir na sua membresia uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão baseada e pautada nos valores da Escritura Sagrada. Então, estudar a palavra de Deus garante às igrejas práticas que vão estar realmente pautadas na palavra do Senhor. Então, a igreja que tem uma cosmovisão bíblica é uma igreja que se posiciona de forma diferente em meio à sociedade. Eu lembro que quando eu era um pouco mais jovem, existia um debate muito grande dentro da igreja, né, sobre o que era do mundo e o que não era do mundo. E a igreja ela vive esse dilema ainda hoje em dia. A igreja ainda não conseguiu estabelecer isso. Mas, irmão, existem coisas que são do mundo e nós não podemos trazer essas coisas do mundo para dentro da igreja. Eu lembro de um pastor que eu tive que ele compartilhava conosco da seguinte forma: nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque essa blusa que eu uso, ela é do mundo. Ela foi produzida fora do ambiente cristão. As roupas que nós usamos, maquiagens que as irmãs usam, materiais que nós usamos, são materiais do mundo, irmãos. Então essas coisas não vão nos impedir de estar em conexão com o Senhor, porque são coisas do mundo. O que é que nós devemos entender? É que existem coisas que são realmente mundanas, né? E existem coisas que são divinas. Então nós devemos aprender a separar o santo do profano. Como é que nós aprendemos a separar aquilo que é santo daquilo que é profano? Quando nós começamos a estudar a Escritura. Sem estudar a Escritura, vai ser muito difícil aprender a separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então nós vamos cair no discreto da sociedade, porque nós vamos estar ridicularizando um monte de coisas que são úteis à nossa vida. E existem igrejas aí que misturam bastante isso. Os irmãos me perdoem, mas não tem nada a ver com a Escritura. E quem é que perde com isso? Quem perde com isso é o povo cristão, porque o povo cristão, ao invés de ser visto como um povo que tem conhecimento da palavra de Deus, o povo cristão é visto como um bando de loucos
né? Um bando de pessoas sem nenhum tipo de instrução, levadas para cima e para baixo e tapeadas por pastores. A grande maioria das pessoas que estão fora da igreja nos enxergam dessa forma. Irmãos, então, nós precisamos, através do conhecimento da palavra do Senhor, mudar esse patamar que nós estamos vivenciando. A igreja do Senhor, ela precisa voltar ao tempo em que ela era conhecida e reconhecida na sociedade como uma organização que tem valores e princípios bem estabelecidos. E uma organização que sabe se posicionar diante de todas as coisas. Para isso, nós precisamos de uma cosmovisão adequada, uma cosmovisão bíblica. E quando nós temos essa cosmovisão adequada, irmãos, o que é que acontece? Em primeiro lugar, acontece que os homens e as mulheres de dentro da igreja, as pessoas de dentro da igreja, elas possuem total segurança sobre a sua identidade. Quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que nós somos pecadores. E a nossa identidade ela começa a ser construída a partir daí. Reconhecendo que nós somos pecadores, nós vamos reconhecer também a nossa necessidade de um Redentor, que é a pessoa bendita de Cristo. E reconhecendo a necessidade de um Redentor, nós vamos aprender a viver na total dependência da pessoa de Cristo. E isso só acontece, irmãos, quando é pregado na igreja que realmente existe o pecado, que o pecado faz parte da nossa sociedade, mas que dentro da igreja existem sim pecadores, mas pecadores arrependidos. São pessoas que buscam a melhoria, não só para essa vida, mas que almejam a vida eterna. Quando nós construímos uma cosmovisão adequada, nós não temos apenas a nossa identidade estabelecida. Nós ganhamos uma capacidade de julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas é necessária atenção, irmãos. Essa capacidade de julgar o que é certo e o que é errado não é uma capacidade nossa. É uma capacidade bíblica. Muitos irmãos, a partir do seu próprio raciocínio, eles querem estabelecer aquilo que é certo e o que é errado. E nós temos que entender que quem estabelece o que é certo e o que é errado é Deus, mediante a sua própria palavra. Aí nós temos uma péssima interpretação de Mateus capítulo 7, quando o texto vai dizer lá, não julgueis para que não sejam julgados. Ali Cristo ele está condenando os julgamentos hipócritas. Cristo está condenando aqueles que julgam de forma inapropriada, que realmente não tem nenhum tipo de autoridade para julgar. Mas a verdade da Escritura é que é possível sim julgar, é possível estabelecer uma separação entre o certo e o errado. Mas qual o objetivo desse julgamento? A Escritura vai dizer que o objetivo desse julgamento é estabelecer uma reta justiça. Ô irmão, o que é isso? O que é estabelecer uma reta justiça? É estabelecer conhecimento sobre a verdade. Um exemplo básico sobre isso, irmãos, que a gente sempre usa dentro da igreja. Quando nós levamos uma pessoa ao tribunal do júri, falando de direito, realmente, o objetivo do juiz ali não é condenar ninguém e não é absolver ninguém. O juiz não está nem aí para isso. O objetivo do juiz é qual? É que se estabeleça a verdade. Ou é culpado ou é inocente. E para isso vão ser apresentados fatos, vão aparecer testemunhas, vão ser apresentados laudos, e a partir de vai se estabelecer uma verdade. Uma verdade. É culpado ou é inocente. A Escritura nos apresenta que o ato de julgar é observado da mesma forma. Como é que a gente julga o que é certo e o que é errado? Através da verdade. E a verdade está onde? Na palavra do Senhor. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, irmãos, nós ganhamos esse benefício de ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã acerca daquilo que é certo e acerca daquilo que é errado. E tudo isso é pautado na Escritura. Eu não posso estabelecer uma coisa como certa ou como errada se ela não está pautada na Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? Quando nós temos também uma cosmovisão adequada, além de ganhar essa identificação, de perceber quem nós somos e quem Deus é, de ter valores estabelecidos acerca do certo e do errado, nós vamos também conseguir, com uma cosmovisão adequada, entender a vontade de Deus para a vida da igreja. Como é que a igreja ela deve caminhar ao longo da história. Nós temos uma grande dificuldade em entender o que a igreja pode fazer e o que a igreja não pode fazer. E muitas vezes nós temos muito medo de fazer algumas coisas porque
Parece que isso vai remeter que a igreja ela prega algum tipo de ensino errado. Então, o que é que nós vamos entender, irmãos? Quando a igreja ela começa a partilhar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai moldando o nosso coração, e como igreja, nós vamos entendendo aquilo que a igreja pode e aquilo que a igreja não pode. E não só o que a igreja pode e o que a igreja não pode. Aquilo que a igreja pode, mas não deve. É porque o texto que a Escritura nos apresenta vai nos dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E o texto ainda vai mais além. Né? O texto vai dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos abençoam, nem todas nos edificam. Pode ter aí em alguma versão diferenciada dos irmãos. Então, entendendo o pensamento bíblico, a igreja ela vai conseguir compreender a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode fazer, como ela deve se posicionar em meio à sociedade. De forma prática, irmãos, como é que a gente pode entender isso? Com os irmãos que pecam, como é que a igreja ela deve proceder? Com os irmãos que têm problemas relacionais, como é que a igreja deve proceder? Com as festividades que acontecem de forma cultural, seja na nossa região ou seja na nossa nação, como é que a igreja ela deve se comportar? Através do conhecimento bíblico é que a igreja ela vai adquirir base para se estabelecer em meio a essas questões. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, qual é o benefício que nós ganhamos? O primeiro benefício que nós ganhamos é solidificação na Escritura para poder nos posicionar contra as falsas doutrinas. Em segundo lugar, a construção de uma cosmovisão adequada na nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, o que é que a igreja ganha? Outro benefício que a igreja ganha estudando a palavra de Deus. Esse terceiro benefício, irmãos, nós chamamos de capacidade apologética. Irmão, mais uma vez, o que é isso? O que vem a ser essa capacidade apologética? A capacidade que a igreja vai ter de defender a sua própria fé. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, a primeira coisa que nós vamos aprender é acerca da nossa fé. Os valores que contém essa fé. Os valores bíblicos para a nossa vida. E isso são coisas muito importantes. Eu vejo hoje em dia que os irmãos eles têm uma dificuldade muito grande em defender a sua fé, porque parece que defendendo a minha fé eu vou machucar outra pessoa. Fazendo isso eu estou fazendo da forma errada. Defender a minha fé não significa machucar ninguém. Defender a minha fé significa me posicionar de acordo com a Escritura, de acordo com aquilo que a Escritura diz que eu sou. E eu sou realmente aquilo que a Escritura diz que eu sou. Independente disso, nós precisamos aprender a fazer isso da forma correta. Fazer isso da forma correta exige conhecimento da palavra de Deus. Nós aprendemos muito isso com a pessoa de Cristo, né? Eu acho interessante o encontro de Cristo com a samaritana. Cristo, no seu encontro com a samaritana, ele chama ela de adúltera. Mas ele não diz com essas palavras. Ele sabe contornar a situação, ele sabe conduzir toda a situação, até que a mulher percebe aquilo que Cristo está falando. Então a igreja de hoje ela precisa aprender a se posicionar. A igreja ela vive duas vertentes hoje. Ou a igreja ela não fala, ela não defende a sua fé. A igreja não pratica apologética, ela não se posiciona naquilo que ela deveria se posicionar. Ou a igreja se posiciona de forma errada. São aqueles irmãos sanguinários, né, que vivem, parece uma caça às bruxas, por aí, pelo meio da rua, e tentam afrontar a fé das outras pessoas para tentar defender a sua. A Bíblia não nos ensina dessa forma. O apóstolo Pedro ele vai nos dizer que nós devemos estar prontos e atentos para quando nós formos questionados, defender a nossa fé. Se nós formos questionados. Se não, a minha fé ela diz respeito a quem? A mim. E como é que eu passo ela à frente? No processo de evangelização. O processo de evangelização consiste, irmãos, em apresentar a fé cristã a pessoas que não a conhecem. E não a afrontar pessoas que não conhecem a fé cristã com a nossa fé. Então, a igreja ela precisa estabelecer uma base em meio a tudo isso, para que o processo de evangelização não seja comprometido e para também que o processo de defesa da fé não seja comprometido. Tudo isso, irmãos, depende daquilo que nós estamos compartilhando. Depende de estudar as Escrituras dentro da igreja, não só em casa, não só no seu momento devocional, mas dentro do ambiente cristão. É necessário partilhar a palavra do Senhor. Então, irmãos, quando essa igreja ela começa a ser educada nos valores da Escritura,
ela vai tendo uma capacidade correta de defender a sua fé. Ela vai aprendendo a não maltratar as pessoas com a fé, mas o contrário, a tratar as pessoas com a fé cristã. Amém? Em quarto lugar, irmãos, qual é o quarto benefício que a igreja ela ganha quando ela se propõe a estudar a palavra de Deus? A igreja ela ganha fortalecimento em todas as questões que nós chamamos de questões relacionais. Que questões são essas questões relacionais? Comunhão entre os irmãos, a coletividade dentro da igreja, relacionamento pais e filhos, relacionamento marido e esposa, relacionamento conjugal, aquilo que nós chamamos, e relacionamento eclesiástico, membresia e liderança, liderança e membresia. O irmão Josemar ele está pedindo para que a gente comente um pouco do texto de 1 Coríntios 5,12. Então, os irmãos que estão com Bíblia, vamos dar uma olhada aí no texto de 1 Coríntios 5,12, para que a gente volte ao princípio de fortalecimento da fé. O texto de 1 Coríntios 5,12 ele vai nos dizer assim, irmãos: Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Esse texto do capítulo 5 de 1 Coríntios, irmãos, é aquele texto famoso que Paulo está falando do irmão que está em pecado dentro da igreja e como deve ser tratado esse irmão. Então, o que é que Paulo está fornecendo aqui? Olha, os irmãos de dentro da igreja devem ser tratados com o rigor estabelecido na palavra. Então, teoricamente, Paulo está dizendo que os irmãos que pecam dentro da igreja devem sim ser julgados. Aqueles que pecam fora da igreja competem ao próprio mundo estabelecer o julgamento para eles e o Senhor vai se encarregar de cada um deles. Mas o que eu acho interessante acerca desse posicionamento de Paulo, irmãos, é que aqui Paulo se posiciona. O irmão está em pecado. Ele deve ser tratado. Ele não quer ser tratado. Retire ele da comunhão. Retire ele da comunhão, porque senão ele vai prejudicar a comunhão que existe dentro da igreja. Mas mais adiante, esse irmão, ele quer voltar à comunhão. Qual deve ser a conduta da igreja? A conduta da igreja é óbvio que deve ser acolher esse irmão, trazer esse irmão de volta. Mas, Paulo também vai dizer que esse irmão deve ser trazido de volta, mas ele deve continuar sendo avaliado. Então esse irmão vai continuar sendo julgado. Mas esse julgamento agora não mais de forma pejorativa. Como é que vai ser esse julgamento? O irmão realmente demonstra arrependimento? O irmão realmente ele entendeu o que foi que ele fez. E agora, depois de ter entendido o que foi que ele fez, é necessário... Ele tem plenas condições de voltar à comunhão da igreja sem prejudicar o corpo, porque a Escritura nos apresenta como um corpo, irmãos. Um conjunto que está ali dentro do templo, unido, onde quando um está em processo de pecado, todos os outros são afetados por esse processo. Então é por isso que se não há possibilidade de tratamento, essa pessoa precisa ser retirada. Mas se houve uma possibilidade de tratamento, houve restauração, nada nos impede de trazer essa pessoa de volta à comunhão da igreja. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos fornecer aqui no texto. Paulo, a princípio, ele parece até ser um pouco duro, mas infelizmente, irmão, deve ser dessa forma. Porque se não há condição de tratamento, afasta para que não prejudique a comunhão. Depois que houver tratamento, retorna para o seio da igreja. E assim os irmãos vão continuando em plena unidade. E aí nós vamos entrar naquilo que nós estamos falando agora, né? Já que estudar a palavra de Deus proporciona fortalecimento nas questões relacionais, primeiramente, irmãos, educando a igreja, nós precisamos entender que essa educação vai alimentar a obediência a Deus em todos os aspectos. E quanto mais obedientes a Deus nós somos, mais facilidade nós temos nas nossas questões relacionais. E isso deve, de forma séria, falar aos nossos corações nessa manhã, irmãos. Se nós estudamos a palavra do Senhor, se nós queremos ser obedientes à palavra do Senhor, e se tudo isso tem a ver com as nossas questões relacionais, eu sou proibido, dentro da perspectiva cristã, de ter problemas com os meus irmãos dentro da igreja. Toda e qualquer diferença que eu tenho com o meu irmão,
ela precisa ser resolvida de forma imediata. Irmãos, isso é muito sério. Pense de forma simples. Se você tem uma feridinha na sua pele, e você todos os dias você está lá e você vai descascando ela, colocando o dedo nessa ferida, a tendência é que ela progrida, é que ela cresça. Essa ferida ela pode virar uma úlcera, essa ferida ela pode virar um câncer, essa ferida ela pode tomar todo o corpo. É o exemplo que eu estou usando para os irmãos sobre divergência em relacionamento dentro da igreja. O que há de errado nos nossos relacionamentos dentro da igreja precisa ser consertado o mais rápido possível para que essa ferida não cresça, para que essa ferida não se torne um câncer e essa ferida não tome todo o corpo. Então, isso faz parte de obedecer ao Senhor, irmãos. E quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que nós precisamos estar em comunhão não só com Deus, mas comunhão com Deus e com os homens. Então, aquele que diz que está em comunhão com Deus, mas não está em comunhão com o seu irmão, a Bíblia vai chamar de mentiroso. As nossas orações estão até impedidas, né? Diante do Senhor. É necessário, irmãos, que o nosso coração seja realmente limpo, para que nós tenhamos contato com o Senhor. Então é uma oportunidade, nessa manhã, abrindo um parêntese aqui a nossa aula, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, nós estamos num período de isolamento, irmão, mas nada nos impede mandar aquela mensagem, fazer uma ligação. Meu irmão, meu coração estava um pouco amargurado com o irmão, mas eu queria compartilhar isso com o irmão hoje. Eu não queria encerrar o dia. Eu não queria passar um dia de jejum e consagração diante do meu Deus. Com o meu coração pesado porque eu tenho alguma diferença com o meu irmão, não. Do contrário, eu quero nessa manhã resolver aquilo que eu tenho dependência com o meu irmão e seguir em paz diante de Deus e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Estudar a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Mas não só isso. Estudar a palavra de Deus, irmãos, vai nos fortalecer diante das relações, diante dos princípios relacionais, com relação a aquilo que nós chamamos de valores familiares. A igreja que estuda a palavra de Deus é uma igreja que entende como é que pais e filhos devem se relacionar e como é que o ambiente conjugal deve se relacionar. De conjugalidade, eu vou dizer aos irmãos que a igreja ela avançou bastante. A igreja hoje ela tem melhores mecanismos para trabalhar a questão de conjugalidade dentro da igreja. Maridos e esposas eles recebem uma atenção maior dentro da igreja. Mas em contrapartida, pais e filhos recebem pouquíssima atenção dentro da igreja. Parece que a gente tem aquele princípio, né, de que a educação é uma coisa muito particular de casa e a gente não quer se envolver. E cabe a pais educarem filhos e cabe a pais e filhos se relacionarem bem. Mas a igreja ela deve sim trazer orientações bíblicas para como os pais devem se posicionar com relação aos filhos e para como os filhos devem se posicionar com relação aos pais. Nós estamos perdendo, irmãos, e perdendo aos montes os jovens da igreja. E a igreja vem com aquele discurso. É porque a igreja não tem programação para jovem. Aí é por isso que a gente perde os nossos jovens. Não. A igreja ela perde os nossos jovens, irmãos, infelizmente, e é por uma boca só. Quando nós sentamos para conversar com os jovens, e eu trabalho com jovens há muito tempo, a igreja perde os jovens pela hipocrisia dos pais. Infelizmente. A grande maioria dos jovens que nós vamos conversar, os assuntos levantados são: meu pai é diácono dentro da igreja, mas você conhece meu pai dentro de casa? Se você conhecesse meu pai dentro de casa, você ia saber quem ele é. Para dentro da igreja ele está cobrando o que ele cobra. Entendeu? Aí são jovens que crescem dentro da igreja e na grande maioria das vezes vem forçado para a igreja, porque o ambiente familiar dentro de casa é horrível, é muito ruim. Ô irmãos, e nós falamos isso com alegria? Não. Nós falamos isso com uma tristeza muito grande. Por quê? Porque cabe à igreja do Senhor, através do ensino da palavra, deve trazer restauração às nossas casas, estabelecer bons relacionamentos entre pais e filhos, estabelecer princípios educacionais que não tem nada a ver com a força e com a violência, como vai estabelecer Zacarias. Ensinar pais que ensinar o evangelho aos filhos não tem nada a ver em moldar os filhos como se eles fossem fantoches. Ensinar o evangelho aos filhos tem a ver com apresentar as verdades da palavra desde o ventre, desde a barriga da mãe. E isso sim tem a ver com ensinar o evangelho aos filhos, irmãos. Então nós precisamos deixar de
do dito popular, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E do contrário, sentar todo mundo junto. Vamos pegar a escritura e vamos fazer todos juntos. Pai, mãe, filhos, marido, esposa, irmãos, todo mundo junto. Vamos todos fazer o que a escritura diz. Isso é o que a igreja precisa se preocupar. Amém, meus irmãos? E dentro dessa perspectiva de fortalecimento relacional que a gente ganha quando nós estamos estudando a escritura, nós vamos também desenvolver a nossa unidade, a nossa alegria dentro dos relacionamentos entre liderança e membresia. A igreja brasileira ela vive dois blocos. Nós vivemos o bloco em que a igreja respeita a liderança eclesiástica, mas possui relacionamento com ela. E nós vivemos o bloco em que a igreja ela tem medo da liderança eclesiástica. E esse bloco precisa ser extinto. A liderança eclesiástica ela é composta por homens que são vocacionados pelo Senhor tão somente para aperfeiçoamento da igreja. É aquilo que Paulo vai nos dizer. Aperfeiçoamento dos santos. Os líderes da igreja, eles não são carrascos, não podem e não devem ser carrascos, não são melhores do que ninguém, não recebem nenhum tipo de ação sobrenatural da parte de Deus que nenhum outro irmão de dentro da igreja possa receber, não tem o direito de dar nenhum tipo de cobertura espiritual, porque essa cobertura espiritual ela já nos foi dada no momento da nossa conversão pelo Espírito Santo do Senhor. Então, a liderança da igreja, ela serve tão somente, irmãos, para nos aconselhar e nos orientar naquilo que a Escritura nos pede. Nada mais que isso. Então, é possível haver um bom relacionamento entre membros e liderança? Com certeza. É isso que a Escritura nos mostra. Que é necessário haver relacionamento entre a liderança e a membresia para que a gente possa caminhar junto. Porque se não houver, se a liderança for estabelecida pelo medo, em algum momento essa liderança vai ruir. E em algum momento a mente das pessoas ela vai se abrir. E as pessoas elas vão entender que elas estão sendo ali carregadas num cabresto. E não tem nada a ver com os valores bíblicos. Entendeu? A igreja ela caminha em coletividade e em unidade. Essa coletividade e essa unidade dentro da igreja, irmãos, ela é abastecida pela Escritura de esperança, alegria e paz. Todos os nossos relacionamentos têm que vir abastecidos desses três aspectos. E a liderança da igreja tem papel fundamental em estimular e em abastecer o coração dos irmãos de esperança, alegria e paz. Não de medo. Né? Nós temos realmente as nossas funções dentro da igreja, nós temos os nossos posicionamentos dentro da igreja, mas isso não nos afasta dos irmãos. Do contrário, isso deve nos aproximar ainda mais dos irmãos. Então, irmãos, valorizem a liderança da igreja, obviamente, realmente prestem o respeito devido aos líderes de dentro da igreja, mas não precisa ter medo, não, de forma alguma. Do contrário, busque se relacionar com toda a liderança da igreja e se relacionar bem. Porque já dizia um autor que a unidade que vemos é a unidade que temos. Então, essa unidade ela precisa ser visível a todos os olhos, para que de fato ela seja benéfica para as nossas vidas. Amém? Irmãos, estudar a Escritura nos proporciona fortalecimento nas questões relacionais. Em quinto lugar, estudar a Escritura nos proporciona maturidade. Uma palavra essencial nos últimos dias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que a igreja ela tem se comportado de uma forma tão mística que realmente nós temos sido vistos, irmãos, pela sociedade como imaturos, viu? Como gente que não sabe nem o que está fazendo. Então, por que a igreja deve estudar a Escritura? E quando ela estuda, o que é que ela ganha? Nós devemos estudar a Escritura para adquirir essa maturidade. E nós ganhamos essa maturidade. E nós ganhamos essa maturidade ao longo da nossa vida cristã em três áreas. Irmãos, a primeira área que nós vamos ganhar maturidade é na área de discernimento espiritual. E o que é isso? Muitos irmãos pensam que discernimento espiritual é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de reconhecer demônio ou de reconhecer uma pessoa endemoniada, né? Irmãos, por favor, vamos deixar essas coisas de lado. Nós não estamos ridicularizando
a ação demoníaca. Prestem atenção. Nós não estamos pensando dessa forma. Mas discernimento espiritual é a capacidade dada pelo Senhor ao seu povo de reconhecer ensinos que não são bíblicos. Isso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é se arrepiar, discernimento espiritual não é ter visão, discernimento espiritual não é ter sonho, discernimento espiritual não é entrar na casa de alguém e ter pressentimento, porque isso aí pode ser e pode não ser. Então tudo isso deve ser avaliado dentro do critério da Escritura. Mas discernimento espiritual bíblico é a capacidade que a igreja tem, que os cristãos têm, de identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Em um tempo de falsos ensinos, em um tempo de falsos profetas, em um tempo de diversas teologias, em uma geração corrompida e depravada, em uma geração onde o pecado reina, em uma geração sem valores, a igreja ela precisa estudar a palavra de Deus para amadurecer, aperfeiçoar o seu discernimento espiritual. Capacidade que nós temos, irmãos, de reconhecer o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Amém? Mas nós também ganhamos maturidade, irmãos, naquilo que nós chamamos de plena satisfação em Cristo Jesus. O que é ser plenamente satisfeito em Cristo? Vamos diferenciar. Tem alguns irmãos que entendem plena satisfação em Cristo como acomodação na sua zona de conforto. Não. Plena satisfação em Cristo não tem nada a ver com viver uma vida acomodada. É uma vida aprisionada a uma zona de conforto. Ah, não acontece a situação, então está acontecendo porque Deus quis que acontecesse assim. Glória a Deus por isso e nós vamos caminhando. Não. As situações acontecem, amém. Elas vão acontecer para a nossa maturidade. Elas vão acontecer para o nosso aperfeiçoamento, amém. A Escritura nos ensina, irmãos, que todas as dores são pedagógicas. Tudo que acontece vem para nos ensinar. Mas ser plenamente satisfeito em Cristo não tem nada a ver com aceitar todo tipo de situação, não. De jeito nenhum. Nós precisamos nos posicionar diante das situações. Ser plenamente satisfeito em Cristo significa, irmãos, que nós entendemos que o Senhor ele está rigorosamente no controle de todas as coisas. Mas o fato de ele estar no controle de todas as coisas não omite, em hipótese alguma, a nossa responsabilidade humana, a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de tomar atitudes, não nos impede de orar, não nos impede de nos consagrar, não nos impede de falar e expor o nosso posicionamento como cristão, não nos impede de tomar as atitudes necessárias para que essa situação seja revertida ou não. Trazendo um exemplo básico, agora na nossa vida, nesse momento que nós estamos vivenciando, se nós não temos realmente conhecimento acerca da palavra do Senhor, ou nós vamos nos desesperar, né? Ou nós vamos ter uma visão extremamente mística, não vamos tomar nenhum tipo de cuidado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, então a doença vai passar independente de... Não. Plenamente satisfeitos em Cristo e com o conhecimento que temos da Escritura, o que é que nós vamos fazer? Nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos manter a nossa posição, vamos orar e vamos nos consagrar diante do Senhor. Mas vamos tomar os devidos cuidados, porque é assim que o Senhor nos orienta. Não tentarás o Senhor teu Deus, em hipótese alguma. Amém, meus amados? E o terceiro aspecto que nós ganhamos maturidade, além de discernimento espiritual e plena satisfação em Cristo, é na questão de santidade. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós adquirimos maturidade na palavra do Senhor, a nossa santidade é aperfeiçoada, irmão. Santificação é um processo que começa no dia da nossa conversão e só vai se completar ou no dia da nossa partida ou na vinda do Senhor. Então, essa santificação, ela precisa ser aperfeiçoada ao longo de cada dia. Então, preservar e aperfeiçoar o nosso estado de santidade depende muito da maturidade que nós temos na Escritura. Depende daquilo que nós entendemos acerca do pecado, depende daquilo que nós entendemos acerca de Deus, depende daquilo que nós entendemos acerca de fé, acerca de arrependimento. Então tudo isso vai formar um conjunto, esse conjunto vai ter como resultado o processo de santificação na nossa vida. E tudo isso vai nos remeter ao estado em que nós estamos diante do nosso Deus. Amém? Por fim, irmãos, o que é que nós ganhamos? Qual o benefício que a gente ganha em estudar a palavra do Senhor nos dias de hoje? Em sexto lugar,
Estudar a palavra do Senhor, irmãos, fortalece a nossa certeza de salvação. E eu digo aos irmãos, acho que tem um tempo, eu estava dando uma aula na igreja e eu perguntei aos irmãos quem tinha realmente certeza de salvação. E eu digo aos irmãos que eu me assustei com o resultado. Em um grupo que tinha dentro da igreja, apenas 30%, irmãos, tinha plena certeza de salvação. Alguns irmãos, eles ainda estavam muito preocupados com o que tinham feito antes de sair de casa para ir para a igreja. E eu até mudei a pergunta, disse, irmãos, se Cristo volta agora, os irmãos ficam ou sobem? Aí muitos irmãos ficaram pensativos. E meu Deus do céu, o que foi que eu fiz quando eu saí de casa? Será que eu briguei com meu esposo, eu briguei com a minha esposa? Meu relacionamento com meu filho não está bem. Eu tenho um relacionamento no trabalho com meu patrão que é horrível. Tem um irmão aqui na igreja que a gente tem uma desavença muito grande. Eu estou com um problema de dívida no comércio. Irmão, eu não tenho condição de ir para o céu. Aí a gente entra naquela velha questão, né, de que nós achamos que nós estamos indo para o céu realmente pelo aquilo que fazemos e não pelo que o Senhor fez. Não por aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, e sim por aquilo que nós conquistamos diariamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Isso não implica dizer que nós vamos para o céu de qualquer jeito. Nós somos salvos pela graça do Senhor, mas para as boas obras. Então, essa relação implica em desenvolver essa certeza de salvação no nosso coração. O salvo, realmente, ele é aquele que entende que nada que ele faça, por mais que ele faça, vai garantir a sua salvação. Essa salvação só é garantida por Cristo. Entendeu? Mas essa salvação garantida por Cristo e nos dada a nós, de graça, pela graça do Senhor, nos estimula a fazer boas obras, a fazer a vontade do Senhor todo santo dia. Então, tendo essas convicções, irmãos, ali nós podemos ter certeza de salvação. Nós só temos essa certeza de salvação, irmãos, quando nós realmente estudamos a palavra do Senhor. Por quê? Porque estudar a palavra do Senhor vai trazer, em primeiro lugar, a alegria de salvação às nossas vidas. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver homens e mulheres que passaram pelos mesmos desafios que nós passamos ao longo da vida, né? que passaram pelos mesmos pecados que nós passamos ao longo da vida, e nós vamos ver o resultado da vida desses homens. E isso vai gerar no nosso coração a alegria de salvação. Isso vai nos estimular a continuar a caminhada. Vai nos estimular a entender que a vida cristã, ela não é uma vida vivenciada em vão. Ela é uma vida que realmente é prazerosa. É uma vida gostosa. Vale a pena a caminhada na fé cristã, irmãos. Vale muito a pena. Estudar a palavra de Deus, irmãos, vai trazer motivação e orientação para resistir aos dias maus. E isso vai fortalecer a nossa certeza de salvação. Quando nós pegamos as histórias da Escritura, nós vamos ver que homens e mulheres não desistiram, do contrário, eles continuaram a caminhada. Quando nós pegamos lá Atos dos Apóstolos capítulo 14, Paulo está saindo de uma cidade onde ele foi espancado. O estado de Paulo era quase de morte. E Paulo volta nessa cidade na manhã seguinte e Paulo vai dizer, olha, é necessário vivenciar situações como essa, é necessário vivenciar essas tribulações para poder entrar no reino de Deus. Não é opcional, é obrigatório, nós vamos ter que passar por essas coisas. Mas aí nós vamos ver a vida de Paulo e vamos nos estimular através da vida de Paulo a continuar o trajeto da vida cristã, tendo plena certeza de salvação, certeza que a nossa salvação ela é nos dada pelo Senhor, né? A mensagem do Antigo Testamento, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, a salvação pertence ao Senhor, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, é o Senhor que nos dá, irmãos, né? Então é Ele que faz com que nós continuemos essa caminhada dia após dia. E estudar a palavra do Senhor, irmãos, nos aponta a esperança de vida eterna. E olhar para a perspectiva de vida eterna confirma a certeza de salvação, estimula o nosso coração. Eu digo aos irmãos que eu digo com muita alegria, irmãos, que eu sou apaixonado pelas palavras do apóstolo Pedro quando ele vai dizer que aqui nós não somos nada mais do que estrangeiros e peregrinos. Essa terra não é nossa, nós não temos nada o que fazer aqui, e nós somos peregrinos, nós estamos só de passagem. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é nas mansões celestiais, com o Senhor. Então nós estamos aqui só passando, só aprendendo,
só melhorando a cada dia, só nos aperfeiçoando. Para quê? Para a vida eterna, para vivenciar com o Senhor de eternidade em eternidade. Então, irmãos, estudar a palavra do Senhor nos traz vários benefícios. Nós citamos apenas 6 nessa manhã. Estudar a palavra do Senhor vai nos trazer identidade, vai fortalecer a nossa comunhão, vai fortalecer os nossos princípios relacionais, vai nos fortalecer contra os falsos ensinos, vai nos trazer maturidade. E estudar a palavra do Senhor vai nos proporcionar certeza de salvação. Como conclusão, o que é que eu queria trazer para os irmãos? São muitos benefícios que a educação pode trazer às igrejas nos dias atuais. Mas primeiro, irmãos, nós devemos implantar um bom sistema de ensino bíblico nas nossas igrejas e motivar os nossos irmãos a estudar a palavra do Senhor. Você que está nos assistindo nessa manhã, continue sendo abastecido pela palavra de Deus e estimule, principalmente aqueles irmãos que não têm uma frequência nos cultos de ensino. Esse momento, irmãos, eu disse aos irmãos semana passada e eu volto a dizer, esse momento que nos impede de ir à casa do Senhor não pode passar em branco, irmãos. Quando passar esse momento, porque vai passar essa situação está perto de terminar. Então essa situação ela não pode passar desapercebida. Quando passar tudo isso, como é que nós vamos sair de tudo isso? Nós estamos há 21 dias sem ir para a casa do Senhor. E nós vamos permanecer da mesma forma, indo só no domingo à noite para a casa do Senhor? Ou nós vamos entender que o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de nós é muito mais do que nós já fazíamos? Então, valorize os cultos, todo momento de culto na casa do Senhor. Vá para a casa do Senhor, irmãos. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Devemos, irmãos, facilitar o acesso ao conhecimento de Deus a todas as pessoas, melhorando os materiais que nós usamos, melhorando os recursos que nós usamos, melhorando a estrutura que nós temos. Nós contamos com os irmãos. Irmão, o material não está de boa qualidade, nos procure. Nós vamos fazer um material de melhor qualidade. Nós vamos usar melhores recursos para levar a palavra de Deus aos irmãos. Nós vamos melhorar a nossa estrutura para levar a palavra de Deus aos irmãos. Porque o nosso objetivo, irmãos, é fazer com que mais pessoas em todos os lugares do mundo tenham acesso a um bom conhecimento da palavra do Senhor. E por fim, irmãos, nós devemos capacitar os nossos pastores, os nossos professores e os nossos líderes em geral, dentro das igrejas. Para quê? Para garantir um ensino de qualidade ao povo de Deus. A igreja precisa compartilhar a palavra de Deus, irmãos. A igreja precisa deixar de compartilhar besteira para crescer em conhecimento bíblico. Então, cabe a nós como igreja cuidar dos nossos pastores, cuidar dos nossos líderes, cuidar dos nossos professores em geral, para que a igreja ela possa nos aperfeiçoar a cada dia. A oportunidade que nós tivemos de abençoar a vida dos nossos pastores, vamos fazer, não só financeiramente, mas com cursos, com materiais, os nossos professores, os nossos líderes em geral, aqueles líderes que estão nos assistindo. Eu estimulo os irmãos, meu irmão, saia um pouco da zona de conforto, saia um pouco do comodismo, estude a palavra de Deus, cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Não diga isso só para os seus filhos, não, viu? Aplique sobre a sua vida, vamos aplicar sobre as nossas vidas aquilo que nós falamos, irmãos. E que assim juntos nós possamos crescer e nos fortalecer. E assim nós encerramos com aquilo que nós dizemos sempre, irmãos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto público ao vivo também. Deus abençoe os irmãos.